Está com o Hora da Verdade, programa de entrevista semanal da Renascença e do Jornal Público. Esta semana contamos com o Ministro da Justiça do Governo Sombra do Chega. É Rui Gomes da Silva, formado em Direito, advogado de profissão, foi Ministro dos Assuntos Parlamentares e Ministro Adjunto do Governo de Pedro Santana Lopes e deputado durante várias legislaturas. Militou quase 50 anos no PSD, foi dirigente social-democrata, mas nos últimos anos foi-se aproximando de André Ventura, é seu padrinho de casamento, foi uma das principais vozes do PSD a defender alianças com o Chega. Obrigado pela sua disponibilidade e bem-vindo aqui à Hora da Verdade. Muito obrigado pelo convite. A entrevista vai ser conduzida pela jornalista da Pública Helena Pereira e por mim, Tomás Anjinho Chagas. André Ventura disse esta terça-feira que já há acordo com o PSD, entre o PSD e o Chega, para os juízes do Tribunal Constitucional. Já está fechado, assunto arrumado? Não sei, não tenho essa linha direta com o André Ventura, nem a pretendo ter, até porque, como sabe, não exerço funções oficiais, não tenho funções no Parlamento, não tenho funções no partido, sou único e exclusivamente, como disse, em relação ao Chega, Ministro Sombra e coordenador do Governo Sombra, mas penso que sim, embora, como sabemos também, já houve outros momentos anteriores em que esse acordo estaria fechado e que foi andando para trás num percurso de caranguejo que o PSD e o PS foram fazendo nestes meses todos. Está a sugerir que pode voltar a acontecer? Espero bem que não. Sabe porquê? Porque, entretanto, como eu acho que hoje eu diria quase unanimemente reconhecido que de facto é insustentável esta posição. E é insustentável por razões que têm a ver com birras, porque mesmo quando os critérios são 2/3 dos deputados em efetividade de funções, ou votação superior a 2/3 dos deputados em efetividade, quando superior a efetividade de funções, isso significaria que há critérios muito simples de resolver essas listas, aplicando o método onde aos lugares parlamentares, aos assentos parlamentares. Há órgãos em que podem ser eleitos rigorosamente pelo método. Estou a falar do Conselho de Estado, embora possivelmente o segundo partido devesse ter 2 membros no Conselho de Estado, porque tem mais, mesmo por 1 ou 2 deputados que o terceiro partido, é a vida, a democracia é mesmo assim, mas ainda assim, se não quiserem estar numa situação em que o Dr. José Luís Carneiro, quer me parecer que era esse o grande problema, não, porque já que o Dr. José Luís Carneiro não aceitaria ir atrás de André Ventura, cumpra-se os desígnios dos votos e apresentem cada um dos partidos as suas candidaturas. A mesma coisa no Conselho Superior do Ministério Público, a mesma coisa noutros órgãos em que a lei exige única e exclusivamente o voto, o método proporcional. Quando as listas, como é o caso do Conselho Superior de Magistratura, como é o caso do Tribunal Constitucional, exigem 2/3 dos votos, aí é muito simples, é tentar fazer a maioria, embora este acordo das estruturas partidárias não pressuponha à partida, e eu quero dizer bem isto, e eu quero aqui sublinhar, não pressuponha à partida que esteja garantida a consecução, a obtenção desses mesmos escrutínios para a eleição desses membros, porque, como sabemos, terá que haver uma composição variada, não chega só ao PSD, chega Seria preciso a iniciativa liberal, e é preciso também que os deputados também tenham algum controle, sem pôr em causa a liberdade individual, mas que haja algum controle das direções parlamentares, de maneira a que... Pois, os 3 partidos Sim. juntos é quase à justa os 154 votos. São 4 Exatamente. deputados a mais. E, portanto, terá que haver ali um controle muito grande. Portanto, não é nenhum crime. Helena lembrar-se-á, talvez, do tempo, eu tive 22 anos na Assembleia como deputado e tantas vezes havia maiorias à tangente, depois, entanto, com o professor Cavaco foram andando muito mais do que aquelas que se pensavam, mas a primeira maioria absoluta não era assim uma maioria tão grande quanto isso, havendo mesmo assim 250 deputados, foi a primeira em que eu fui eleito, em 1987, e havia quase que um controle das pessoas perceberem que andavam a controlar para que não houvesse nenhuma fuga de votos, porque eram essenciais. Mas o que está a dizer é que acha que pode acontecer isso, pode acontecer haver um acordo com o PSD com votos do os PSD, deputados não serem suficientes e, portanto, não haver eleição. Com votos do PSD, pode acontecer até com votos da Iniciativa Liberal que não estejam dispostos a aceitar a designação das direções partidárias. E nesse caso, o que acontece? E repare, nesse caso as pessoas terão que ser responsabilizadas pelo mal que fazem à democracia. Andam sempre a encher o discurso com a palavra democracia, com o respeito pela vontade popular, o respeito pelo voto, etc. Quando esse voto popular, quando um em cada 4 portugueses votam no Partido Chega, votam em André Ventura,
e aqui se calhar votam em André Ventura e concomitantemente no Partido Chega, as pessoas já põem em dúvida a democracia. Ou seja, os novos intolerantes de hoje eram aqueles que, quando estavam em maioria, eram tolerantes. Eram tão tolerantes, lembro-lhe, que no tempo em que o Partido Socialista fazia estas maiorias à esquerda, não quis saber sequer do PSD. Eu aqui não estou a tirar as dores ou a defender as dores do PSD, mas era aquilo que aconteceu, não é? Aliás, nas últimas semanas foram recordadas à sociedade momentos em que o Partido Socialista de António Costa, tendo essa maioria na Assembleia, não quis saber do PSD para nada e encheu os cargos de Estado por outros critérios que não os da representação proporcional, que não o desta coisa extraordinária que é como ouvimos hoje em dia, ex-militantes do Partido Comunista, hoje em dia próximos do Partido Socialista, pessoas que tiveram grandes responsabilidades no Partido Socialista, dizer que o Chega não podia ir para o Tribunal Constitucional, como ainda penso que continuam a dizer que o Chega não pode ir, por exemplo, para o sistema, para o órgão que fiscaliza os serviços de informações, o que é um critério, como deve imaginar, único, ou seja, somos democratas desde que a democracia não nos ponha fora dos cargos. Mas o que é que o Chega espera? Indicou Luís, ou vai indicar, Luís Brites Lameiras. O que é que espera deste Já juiz? Viu, é que é indicado o nome. Se for eleito esta pessoa, o que é que espera? Repara, a mesma coisa que o PSD esperou quando elegeu membros do Tribunal Constitucional e o Partido Socialista... Que é que se cumpra a Constituição tal como ela existe. Já lá vamos a isso ao cumprimento da Constituição. São questões diferentes, não é? Eu já lá vou até em termos históricos, você lembrar-se-á, tão bem quanto eu, mas vamos lá. Isso primeiro é que cada membro que é designado cumpra em consciência o mandato que tem. E o mandato que tem é analisar a Constituição de acordo com os seus critérios, com os seus valores, sem que essa mesma interpretação vá para além da letra da Constituição. Não é? E como sabe, a letra da Constituição pode ter interpretações variadas. É por isso que, no mesmo caso, 100 juízes do Chega, tantas vezes houve maiorias de um lado ou maiorias do outro, em relação à interrupção voluntária de gravidez, em relação à eutanásia, em relação a determinadas leis estruturantes da democracia portuguesa, que o Tribunal Constitucional se comprometeu, sem nenhum juiz eleito pelo Chega, mas alguns eleitos pelo Partido Comunista, como aliás um dia destes alguém recordava. É verdade que o CDS não votou a Constituição em 1976, mas o Partido Comunista votou a Constituição em 76, mas desde então nunca mais votou nenhuma alteração, e as alterações foram todas no sentido da normalização, da democratização do regime instituído pela Constituição de 2 de abril de 76. Aí sim não se pede mais que as pessoas votem em consciência com aquilo que pensam, de acordo com a interpretação, e que não haja, como é evidente, nenhuma leitura para além da letra da Constituição. Embora, digo-lhe uma coisa, é a primeira vez que vejo isso, porque nunca vi nenhum escrutínio da parte dos jornalistas em relação a qualquer juiz eleito para o Tribunal Constitucional, dizendo se ele tinha ou não tinha uma leitura mais própria, mais à esquerda, mais à direita da Constituição. Era uma questão pacífica. Até porque, e é o segundo problema que levanta, é que uma coisa é cumprir a Constituição, outra coisa é fazer rever a Constituição. Como deve imaginar, vamos, em termos históricos, à revisão da Constituição. Eu já o disse e repito aqui. Primeiro grande momento da necessidade da revisão da Constituição, Francisco Sá Carneiro, 1979. 1980... Francisco Sá Carneiro tinha apresentado uma Constituição para os anos 80, nas eleições de 1980 apresentou um projeto alterado. Eu próprio estive no gabinete do Dr. Francisco Sá Carneiro na presidência do Conselho de Ministros, na altura, no mesmo sítio onde depois vinha desempenhar as funções quando fui ministro adjunto. Estive no edifício da Gomes Teixeira, ajudando a alterar aquilo que tinha sido um livro anterior para fazer um projeto de Constituição para apresentar na campanha eleitoral de 1980. O PSD renovou a maioria absoluta conseguida em 1979 e não foi por causa disso que Francisco Sá Carneiro não cumpriu a Constituição. Cavaco Silva, eleito também com um projeto de revisão constitucional, propôs a revisão constitucional. Mas mesmo que não tivesse havido um projeto de revisão constitucional, sabe qual foi a revisão constitucional mais importante para o regime pós-25 de Abril? A revisão constitucional de 1982. Eu não estava nessa Assembleia, só entrei em 87, como disse, e feita por quem? Francisco Pinto Balsemão, do lado do PSD, primeiro-ministro e presidente do PSD, e do lado do Partido Socialista,
Mário Soares, secretário-geral, com muitas pessoas que depois até pertenciam a alguma ala esquerda do Partido Socialista a fazerem isso. Essa revisão constitucional acabou com o Conselho da Revolução, que era, poderemos aqui dizer, a expressão máxima do poder revolucionário consagrado na Constituição de 76. E não foi por causa disso, nem por lá estar ninguém do Chega na altura, que a Constituição foi mudando. Todas as alterações da Constituição, as alterações em que eu entrei em 87, houve a Constituição de 88, eu fiz parte dessa Comissão de Revisão Constitucional. É verdade que as comissões de revisão constitucional a partir daí foram pontuais, mas foram sempre feitas, e não é por causa disso. Mas o que é que é preciso mudar a Constituição? Exatamente. Ouça, quero que eu lhe diga uma coisa, o que é que eu acho. Por exemplo, critérios quantitativos dentro da Constituição. Justificar-se-á nos dias de hoje haver 230 deputados? Justificar-se-á. A redução do número de deputados. Eu não vou entrar agora no projeto de revisão constitucional, isso competirá aos próprios. Mas a Constituição já tem o limite mínimo de 180. Pois está bem, mas pode diminuir, pode haver essa diminuição, e não é por causa disso. Repare, e diz assim, mas agora que tem 60 deputados, não. Nisso o Chega foi sempre coerente. Eu, pelo menos, sempre fui coerente, defendia sempre isso quando estava no PSD. Eu próprio fui eleito numa Assembleia da República que tinha 250 deputados em 1987. 1988, a Assembleia da República passa para os tais limites, como a Helena diz e bem, entre 180 e 230, e foram fixados sempre em 230, e continuei tanto, fui eleito, acabei só em 2009. Retirar o limite. Mas eu estou a dizer, não é retirar o limite, diminuir o número de deputados, por exemplo. É uma das coisas que me parece evidente e que está inscrito, e sempre o Chega o disse, mas aí digamos que coincidimos eu anteriormente, mas porque sempre tive essa convicção, mas haverá outras soluções. Não vou entrar agora aqui em questões específicas da revisão constitucional. Agora, a Constituição, tudo na vida, os textos têm uma determinada constituição, tem um determinado modelo de aparecimento, é uma fotografia de alguma coisa. O Portugal de 2025, 2026, 2030, daquilo que queremos o Portugal para o século XXI, já um século XXI bem vivido, tem que ter uma Constituição, tem que ter uma lei fundamental diferente daquela que foi a vontade dos constituintes entre abril de 75 e abril de 76. A Constituição foi feita por pessoas que foram eleitas no dia 25 de abril de 75 e votaram o texto da Constituição no dia 2 de abril de 76. Agora, digam uma coisa, é verdade, 50 anos depois acham que o texto não merecerá um refrescamento, eu até sequer que lhe diga, há aquela tese, não se mexe no preâmbulo, porque o preâmbulo é uma fotografia histórica da vontade de quem instituiu a Terceira República em Portugal, da maneira como a instituíram. Eu até acredito nisso, e como sabe, Jorge Miranda, Marcelo Rebelo de Sousa, etc., professores de Direito Constitucional têm a tese, ou sempre escreveram a tese, de que o preâmbulo, não sendo matéria jurídica articulada, não vincula a interpretação da Constituição. É, digamos, uma fotografia, alguma coisa. Deixem lá estar o preâmbulo. Se à esquerda, que agora tão reduzida na sua expressão parlamentar, cada vez menos, e portanto os últimos anos pelo menos teve essa vantagem, acabou, na minha perspectiva, também não sei se isso também agora é motivo para a investigação do Ministério Público e para buscas, portanto, porque hoje em dia é tudo uma pessoa que diz que não pode, que tem que dar casas primeiro aos seus munícipes e depois a uma etnia, é alvo de buscas do Ministério Público, ou buscas da Polícia Judiciária, não sei, pelo menos é a notícia que hoje temos. Se preferia uma revisão alargada ou uma coisa mais cirúrgica? Vamos lá ver uma Constituição. A Constituição será aquilo que vier a ser determinada pela maioria, como sabe, 2/3 dos deputados em efetividade de agora funções. 2/3 para o juiz do TC, sim, esses 2/3 podem ser uma maioria constitucional, mas uma maioria constitucional. Repare uma coisa, Helena Pereira. A maioria constitucional não vai ser uma maioria constitucional em termos de bloco, ou seja, vota isto e amanhã vamos fazer um texto e vamos votar. Há questões dinâmicas, está a ver? E pode haver questões que sejam mais à vontade do Chega e que o PSD se identifique, a Iniciativa Liberal se identifique, e há coisas até que a Iniciativa Liberal proponha, por muita expressão, por expressão reduzida que tenha em termos de representação parlamentar, e o Chega e o PSD votem a favor, ou até coisas que o PSD proponha e que essas mesmas matérias venham a ser objeto de concordância do Partido Socialista em relação a matérias objetivas e, portanto, e que no cômputo global se altera a Constituição. Eu não vejo nenhuma. A Constituição é muito programática, a Constituição é muito
eu diria que ainda é um bocadinho mais à esquerda do que aquilo que eu gostaria, mas eu vivi bem com ela. Agora, se temos essa oportunidade, por que não o fazer? E o Chega gostava nesta legislatura que houvesse novamente eu não posso responder pelo Chega. Dos três partidos? Se o Dr. André Ventura me perguntar, e sempre que me perguntar isso, eu diria é uma grande oportunidade para fazer a revisão da Constituição. Voltando ao acordo dos juízes do TC, será um acordo para 3 lugares ou para 4? Porque o Presidente também está decidido. Está a ver? Eu espero que seja para 4, por uma razão muito simples. Não há nenhuma razão que, estando um dos cargos para vagar daqui a um mês ou daqui a 2, que não haja essa tentativa de, daqui até ao dia 16 de Abril, foi anunciado pelo Presidente da Assembleia, eu vi há pouco, vinha aqui a caminho da Renascença, ouvi esse anúncio, que as votações serão a 16 de Abril. E são a 16 de Abril, curiosamente, porque o Sr. Presidente da República marcou um Conselho de Estado para 17 e terá que haver necessidade para os 5 membros do órgão do Conselho de Estado ter já a nova composição. E para esses 4 seria como distribuídos? Seriam 2 para o AD, um para o Chega e outro para o PS? Não sei, isso já depende. Mas é o que faria sentido. Pelo que se me dissesse também... assim, se me dissesse agora o que é que faria sentido, eu diria, e repara uma coisa, é a única exclusivamente aplicando o tal método simples, 2 para o PSD, um para o Chega e um para o Partido Socialista. Mas repare, por exemplo, já em relação ao Conselho de Estado, não se percebe qual vai ser a composição, mas aí cada partido defende que sejam 2 desta vez. Para o Chega. Portanto, seria André Ventura, o líder do partido, e outra pessoa a ser indicada. Não, mas defende uma exclusivamente. O que é que diz o método? Diz o método onde o primeiro partido, como sabe, o primeiro partido é o Partido Social Democrata, mete 2, o segundo partido, mesmo por um voto, meterá 2 e o Partido Socialista meterá 1. Mas, tendem atenção que há um critério que, e agora dir-me-á porquê. Há aqui um critério, quando a base partidária, quando a base da constitucional era bipartidária, que o partido da oposição escolhia o provedor de justiça. Verdadeiramente, numa situação tripartidária, como neste momento existe, seria o segundo partido a escolher... Mas já se percebeu que há um acordo entre PS e PSD para ser para o PS. Mas está a ver o que é a imoralidade. Como diria, a definição de imoralidade de Immanuel Kant é queremos para os outros o que não queremos para nós. E verdadeiramente aquilo que o Partido Socialista está a querer é querer para os outros aquilo que não quer para ele. Mas eu até não ouvi nenhuma contestação, acredito que isso não seja um caso político, um caso diferente. Imagine que vamos ter o Partido Socialista com o provedor de justiça em um lugar no Conselho de Estado. O normal é que seriam 2. Pela Assembleia teríamos 2 do PSD, 2 do Chega e 2 do Partido Socialista. Um eleito nos tais 5 e o provedor de justiça. Isto seria aquilo que seria normal. Mas não sei se será por aí que irá... Agora, acho que era... Sabe uma coisa... É tão razoável isto, é tão democrático que não há maneira de contrariar, a não ser por birras e por uma invocação de uma legitimidade histórica. Acha que o Presidente devia se pronunciar sobre isso? Eu diria para ajudar a desbloquear? Acho mesmo, acho que sim. Acho que o Presidente da República, ainda por cima com uma legitimidade reforçada, uma legitimidade intangível, uma legitimidade que tem a ver com essa tal maioria presidencial que, como sabe, historicamente se esgota no dia seguinte à eleição presidencial. Pois desta vez eu só vejo invocações de pessoas que querem manter essa mesma legitimidade do voto presidencial, com o risco até de fazer desaparecer dessa legitimidade o próprio PSD, que não é nem tido nem achado para estas coisas, porque o seu candidato teve 11% e, portanto, nem à segunda volta foi. Mas se tal coisa, olha, se tivesse alguma possibilidade de aconselhar o Sr. Presidente da República, digo-lhe aqui, ele também não me pediu e, portanto, também pode deitar fora esta ideia, e como tenho essa grande vantagem, ter ideias próprias, muitas, mas nunca me apaixonar por elas, quando sou eu a mandar, faço aquilo que ouço e decido, quando não sou, o máximo que posso é dar ideias. É o Sr. Presidente da República ter uma palavra a tal magistratura de influência dizendo o que é que seria razoável. Ou em público, se quer que lhe diga, ou em privado, nas tais reuniões, nas audiências. E se quer que lhe diga, acredito que o tenha feito. Porque, de um momento para o outro, sem que nada o previsse, as coisas começaram-se a resolver. Será que foi o Sr. Presidente da República que disse ao Partido Socialista ou ao Partido Social Democrata, tenham lá juízo? Extremou a posição. Mas se calhar extremou para depois concordar. Então está a dizer o quê?
Porque eu acho que se calhar o Sr. Presidente da República vai querer que o Partido Socialista, ou vai aconselhar o Partido Socialista. Os órgãos são próprios e quem tem poder tem sempre tendência para o exercer. Eu acho que o Sr. Presidente da República gostaria de ter este problema resolvido sem adiamentos, porque se deixarmos algum dos órgãos para trás nestas eleições, presumindo que vamos eleger o Conselho de Estado deixando os outros, vai ser um calvário. Estamos na Renascença, posso dizer, não posso aqui um calvário. Faz alguma leitura política... é um calvário que nunca mais acabar. Faz alguma leitura política da falta de acordo entre PSD e PS para os juízes? Acha que estamos a entrar numa nova fase em que o PSD privilegia mais a sua direita para negociar? Não sei, sabe uma coisa, eu em 2024, eu ainda militante do PSD, fiz um texto com... digamos, vamos citar pessoas mais conhecidas, Miguel Corte Real, que hoje em dia é vereador do Chega, Dr. Manuel Pinto Coelho, que era na altura também, éramos os 3 militantes do PSD, e somos insuspeitos cada um das suas áreas, portanto nem sequer tínhamos uma militância única, éramos 7 membros, e fomos 7 porque entretanto era conveniente divulgar aquilo no dia seguinte, porque depois seríamos 70 ou seríamos 700 se demorasse mais 3 ou 4 dias ou mais uma semana. Mas a ideia era de aproveitar esta maioria e definir um governo estável. A estabilidade não é um bem em si mesmo. A estabilidade serve para pôr em causa, para pôr em marcha um projeto político feito de ideais políticos, feita para resolver o problema dos portugueses. Como eram preciso tantas reformas, como era preciso alterar tanta coisa e como era preciso ter estabilidade política para 4 anos, aquilo que eu percebi, e digo-lhe, fui ministro dos parlamentares e depois ministro adjunto de um governo maioritário, sem nada que eu aconselhasse, e vi o que é que foi a falta de legitimidade e as desculpas que depois foram arranjadas com a invenção de coisas que depois nunca foram citadas nem explicadas, e que a comunicação social nunca se preocupou em perguntar ao Sr. Presidente da República de então, com todo o respeito, porque é que eu tinha feito, porque se nunca tinha invocado nenhuma das situações, porque não as podia evocar, porque não existia, mas mesmo assim, sem falta de legitimidade, é muito difícil governar. Agora, tínhamos aqui uma questão de legitimidade refrescada e, portanto, não percebi porque é que o Partido Social Democrata não o fez. Tenho hoje uma convicção, se quer que lhe diga. Eu acho que a pressão da Europa para que não haja coligações à direita, com a pressão que está a ser feita hoje sobre a Hungria, a pressão que está a ser feita hoje sobre a Eslováquia, a pressão que está a ser feita e que foi feita sobre os países onde os partidos à direita ganharam ou se aproximaram muito de eleições, a pressão que está a ser feita da Europa é a única justificação que eu entendo plausível para que Luís Montenegro não tenha feito a coligação com o Chega. Porque também há uma questão histórica aqui que é fundamental explicar. Nas eleições em que Luís Montenegro foi eleito, a oposição interna era de Jorge Moreira da Silva. E quem é que defendia linhas vermelhas em relação ao Chega? Não era Luís Montenegro, que aliás disse na campanha, ou deu a entender na campanha, que poderia fazer acordo com o Chega se essa fosse a vontade dos portugueses para gerar a tal maioria. Quem defendeu as linhas vermelhas foi Jorge Moreira da Silva, que entretanto desapareceu, que entretanto foi para um cargo internacional e que, na minha perspectiva, daquilo que eu conheço, até porque de vez em quando vou contactando algumas pessoas de alguns desses países, desses partidos, e que percebo que há aqui uma grande pressão da União Europeia, que é impedir que aconteça alguma coisa, para que não abra e não se dê legitimidade no voto em relação a determinados movimentos. Veremos agora em França, nas eleições do próximo ano, de 2027, veremos agora noutros países, veremos até aqui em Portugal, possivelmente, se houver eleições a curto prazo, e a curto prazo estou a falar de um ano, porque eu acho que esta situação, embora o Sr. Presidente da República tenha dito que não há eleições, ou não há necessidade de eleições, todos os partidos tenham vindo sublinhar e aplaudir essa decisão, aquilo que eu pergunto é como é que se pode continuar a manter uma situação destas de instabilidade e mais, em que o próprio Presidente da República, ao querer salvar o governo, mata o governo de vez. O que é que nós tínhamos assistido em 24 e 25? Desde a tomada de posse do governo em 24, desde a tomada de posse do governo em 25. Este governo já tem 2 anos, embora sejam 2 governos. Começava em maio o folhetim do orçamento. Era quem não é português e quem não tem sentido de responsabilidade não vai votar o orçamento. Umas vezes era com o Chega, outras vezes era com o PS. O PS aproximava-se, o Chega afastava-se, o PS aproximava-se.
E tínhamos este folhetim mantido pelo Governo, que ia afastando a discussão política sobre outras causas, mantendo permanentemente este folhetim do orçamento. O Sr. Presidente da República, se calhar com a melhor das intenções, matou o folhetim do Governo. Matou a galinha dos ovos de ouro do Governo. O Governo já não pode agora vir para a praça pública dizer sejam responsáveis, votem o orçamento. Porque é indiferente, o Sr. Presidente da República já disse, se não votarem o orçamento, a vida continua. Portanto, ou seja, aquilo que era a espada de Damocles, a ameaça permanente do Governo e de Luís Montenegro perante a oposição deixou de existir. Porque o que é que disse o Sr. Presidente da República? Os senhores podem votar à vontade, não há orçamento, a vida continua, o Governo continuará a Com isso, trabalhar. o PS fica mais desobrigado de votar o orçamento e o Chega também. E o Chega, é isso que eu ia perguntar. Também, porque, para uma coisa, porque a partir desse momento não é, nem o Chega nem o PS têm a obrigação de apoiar o Governo. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, é que o Governo deixa de ter a possibilidade de dramatizar a situação. Tem que fazer o contrário, tem que se aproximar, se quiser ter o Governo, o orçamento aprovado, e já não é dramático, porque o Sr. Presidente da República já disse, estejam à vontade, chumbem que eu não vou dissolver a Assembleia, e aquilo que eu direi entre parênteses é, se dissolver a Assembleia, como eu acho que vai acontecer, não será por causa do orçamento, será por outras razões, mas isso lá haveremos de ver. Vou antecipando estas coisas, mas se isso acontecer, então qual é a liberdade dos partidos? Total. O que é que o Chega vai dizer? Nós votaremos o orçamento desde que tenha aquilo que nós queremos. Isto. O PS vai dizer a mesma coisa. Algumas coisas serão contraditórias. E o Governo não tem capacidade de negociar, mas sem a exposição pública de dizer a gente está a gozar, os senhores são responsabilizados, os senhores são os inconscientes. Não. O Sr. Presidente da República disse os senhores são livres de votar como quiserem, porque eu não vou dissolver a Assembleia por causa disto. Eu acho que o Presidente da República pode ter outras razões, como disse. Mas por causa do orçamento, não. Nestas últimas semanas tem havido uma aproximação maior do PSD ao Chega. O normal seria que, com José Luís Carneiro agora a dizer que fica irremediavelmente a relação entre os partidos prejudicada por causa da eleição dos órgãos externos à direita, o normal seria o próximo passo importante, que seria um orçamento, ser negociado entre a AD e Chega. Não sei. Isso não pode mudar a mim. Tenho que perguntar ao Dr. Montenegro o que é que ele deseja. O Chega não ganharia com isso? Ouça, é negociar um mas orçamento? Uma coisa, o problema não é o Chega ganhar, o problema é Portugal ganha. Portugal ganharia em ter um bloco de estabilidade que seja feito, se quiser, você dir-me, isso é uma ratoeira que está a pregar uma rasteira, que é, se o PSD quiser fazer essa aliança com o PS, que o faça. A ver? É livre de o fazer, como pode fazê-lo com o Chega. Logo, haveremos de ver. Agora, o PSD é que tem que escolher, o PSD é que tem mais deputados que os outros, o PSD é que está no governo, portanto, compete ao governo. Pensei que ia dizer que pode estar chegado o momento de o PSD pensar se não quer fazer um acordo mais formal, descrito com o Chega, não, para o resto da legislatura. Já lhe disse, não acredito que essa seja a solução. Se quer que lhe diga. Não acredito. Por uma não razão a defende? Não, se a defendia em 2024... Defendeu, mas continua a defender. Não, ouça, eu continuo a defender... Vamos lá ver uma coisa. A minha preocupação é com o futuro de Portugal e o futuro dos meus filhos, e o futuro, sei lá, ainda não tenho, mas algum dia, quando tiver idade para ter, com o futuro dos meus netos. Mas, agora, o problema aqui é... eu acredito que as opções sejam outras. Eu não tenho que estar neste momento, e por isso saí do PSD, que estar aqui a dar lições ou dar indicações ou dar caminhos para o PSD seguir. O PSD tem que definir o que é que quer. Esta situação não leva a lado nenhum. Esta situação fragiliza o governo, fragiliza as soluções, fragiliza as pessoas que estão a exercer funções e acabará por fragilizar o próprio primeiro-ministro se não for por outras razões pessoais, que até podem acontecer. Porquê é que acha que a legislatura não chega até ao fim? Estava a falar disso há pouco. Estava, porque acho que a situação vai ser impossível. Ou seja, quando Luís Montenegro entendeu duas vezes, não é uma, entendeu depois das eleições de 24,
E o Chega reforçou a legitimidade em 25. Ele também reforçou um bocadinho, mas o Chega passou de 50% a deputados, portanto o aumento maior foi do Chega. Se Luís Montenegro não atendeu, a minha leitura é essa. A minha leitura não é nenhuma interpretação dessas maiorias e desses resultados em Portugal. Eu acho que é por imposição externa. É a minha teoria, mas quem sou eu para estar aqui? Mas imagine, admita lá, que não é por imposição externa, que é por decisão dos próprios órgãos do PSD. Nossa, é uma opção, querer governar em instabilidade, querer governar com maioria absoluta. Mas qual é a instabilidade? Sim. Se o governo não cai com o orçamento não aprovado, poderá cair porquê? Mas o problema do governo não cai. O governo vai ter. É a falta de espírito reformista, é a falta de medidas, é a falta de projeto. Para uma coisa, o que é que dá a ideia? Aquilo que dá a ideia é que o governo se contenta em estar. Não é. Está a ver? Não é as pessoas, não é ao ser só governo por ser. Qual é o grande objetivo do governo? É estar lá no dia seguinte. E no dia seguinte é um bocadinho aquilo que se lê nos livros do Asterix, é o único medo que temos é que o céu nos caia na cabeça, não é? Só que amanhã não será a véspera desse dia. E, portanto, o que é que o governo acha? É que amanhã não quer que seja a véspera do dia em que é demitido. É o único objetivo. Porque, repara uma coisa, até aqui tivemos 2 anos, e digam-me assim, mas apontem-me, como diriam outros, digam-me 2 ou 3 situações em que o governo teve espírito reformista, em que o governo quis fazer. Repara uma coisa, a própria lei laboral é uma lei laboral mal conseguida. É isso que eu ia perguntar. É uma lei laboral mal conseguida. Porque assim, ou faz-se maioria com o Partido Socialista ou faz-se maioria com o Chega. O governo não tem maiorias, não tem maioria sozinho. Portanto, quando faz uma lei em que deixa ao desdará, deixa à vontade das centrais sindicais, deixa à vontade das confederações patronais, deixa à vontade dos partidos, tudo e o seu contrário, permitindo tudo e o seu contrário, sem saber qual é o rumo que leva, porque já ouvimos dizer em todos os comentários que aquilo que o governo apresentou é completamente daquilo que o governo tem neste momento em cima da mesa. Não estou lá, portanto não sei. Mas o Chega também andou a zigue-zaguear na reação a esta proposta. O quê? Dizer assim, ter um bocadinho de... a acusação que se faz ao Chega é que o Chega é um bocadinho de central de CGTP e um bocadinho de CIP. Não, elogiou o esforço do governo e depois na campanha eleitoral disse que era preciso rasgar o documento e começar de novo. Eu acredito que sim, por uma razão muito simples, porque não vamos escalpelizar, certamente não temos tempo para falarmos dos bancos de horas, do trabalho temporário, do trabalho em casa, do trabalho à distância, etc. Temos todas essas coisas, das reintegrações, dos subsídios, de tudo o que podemos discutir, cada uma dessas coisas. Um dia convida-me para eu falar só sobre... Mas acha que o Chega não vai votar a favor desta proposta de lei laboral quando chegar ao Parlamento? Eu não sei qual é a lei que vai chegar à Assembleia. Está a ver? Depende se houver acordo com o GT. É isso? Depende se houver acordo com o GT e acordo com a CIP e acordo com as outras centrais, porque ainda ontem, depois de uma ronda negocial, ouvimos dizer que ainda não está nada decidido, não está nada fechado. Ou seja, o GT marca uma central, uma reunião para 3 dias depois ou 2 dias depois da nova ronda de negociações, segundo sei. A CGTP não é o problema da CGTP, a CGTP está automaticamente fora de tudo, portanto não concorda com nada. Mas tem que haver algum esforço desta construção de uma nova legislação laboral que aproxime Portugal da Europa e que modernize aquilo que está mal, não é aquilo que está bem. O velho caso da amamentação, o caso das reintegrações, os casos do problema da possibilidade de despedimento por outsourcing, etc. Eu acho que com bom senso se consegue uma grande lei laboral. Não propriamente de acordo com a CGTP, mas a CGTP está contra tudo. E quando nós ouvimos, e também é um elemento de análise, quando nós ouvimos, e eu estou a dar a notícia que tenho, ou seja, nunca fui confrontar e contar os trabalhadores sindicalizados, mas quando nos dizem que apenas 7% dos trabalhadores em Portugal estão sindicalizados, e eu aqui deixo em cima da mesa este número, mas admito que não seja rigoroso, mas andará nestes números, pelo menos nunca ouvi desmentir, não haverá aqui uma preocupação, ou seja,
com as pessoas que têm, que trabalham, que por conta de outrem. Está a sugerir que há uma certa falta de Há legitimidade uma falta de na legitimidade concertação das social. próprias da concertação social, está a ver? E, portanto, agora, onde é que isto tem que ser feito? Quem é que é relevante? É verdade que a concertação social é importante? É verdade. É verdade que num país onde há paz social, há mais, não digo que haverá mais desenvolvimento, haverá mais crescimento económico, mas haverá mais condições para isso acontecer? É verdade. Agora, onde é que isto tem que ser conseguido? No Parlamento, com os partidos que representam uma certa ideologia. O PSD é livre de fazer aquilo com o Partido Socialista, mas já vimos que nesta matéria o Partido Socialista está ao lado, ou se calhar para além da CGTP, tão ao lado e tão para além, que anda a pedir, que é o próprio Partido Socialista, que anda a pedir que o governo deve meter a CGTP dentro, esquecendo-se que quando alguns dos membros que agora vêm pedir, quando eram membros do governo, nunca se preocuparam com a CGTP, preocupavam-se unicamente com a GT, porque tinham lá os seus camaradas. Luís Montenegro fala nas linhas vermelhas, mas o que o senhor está a dizer é que na prática o PSD não tem linhas vermelhas, porque dialoga com o Chega. Quando ouve as pessoas do PSD falar nas linhas vermelhas, ri-se, é isso? De vez em quando é o que é por causa do Benfica. Eu até gosto de linhas vermelhas por causa do Benfica, mas eu acho que é uma justificação para consumo externo, já o expliquei. E depois é uma explicação para alguns membros do PSD que fazem parte daquela direita que eu chamo de direita fofinha, que gostaram de ir a correr apoiar António José Seguro, dizendo que nunca apoiariam um socialista na primeira oportunidade, não é? Na primeira oportunidade vão apoiar, parece-me aqueles filmes portugueses, não é? Aquela cena que se vê: eu não vou passar um Natal à casa da tua mãe, já te disse, corta o filme e no dia seguinte está ele a chegar à casa da mãe e a abraçar a sogra, todo contente por ir passar lá o Natal. Portanto, aqui é um bocadinho a mesma coisa. Não sei, vamos ver o que é que isto acontece. Vamos ver o que é que acontece. Agora, linhas vermelhas. Não sabe o que é. Não sei o que são. Deixa-me perguntar-lhe. Não sei o que são. E digo uma coisa, acho um erro estabelecer. Sabe porquê? Porque eu agora estou muito mais próximo do Chega, falo. Não vejo ninguém que não tenha. Que tenha aqueles critérios que não sejam... A maior parte, aliás, há uma questão que tem a ver com a origem dos partidos. O PSD teve uma origem junto da Igreja Católica, não é? Não era o PSD de Kautsky, não era o PSD de Bernstein, não era o PSD da Terceira Internacional Socialista com a cisão em relação à parte comunista, não é a social-democracia alemã. Era uma social-democracia feita por razões políticas no pós-25 de Abril, com uma grande tradição e ligação à Igreja de Francisco Sá Carneiro. Eu diria mesmo que a direita portuguesa, aquilo que se chama direita portuguesa, que é aquilo com quem eu me identifico e com quem sempre me identifiquei, eu não saí do mesmo sítio. O PSD é que parece que evoluiu para a esquerda. Mas não está agora a aproximar-se outra vez mais à direita? Quem? O PSD? Não sei, mas ir atrás do Chega? O Chega é também essa direita que não é igual à direita francesa, com gerações de pessoas à direita, não é igual à direita italiana, ainda com reminiscências da ligação a Mussolini, com ligação a quem foi a primeira ligação, etc., com o Almirante. Nada disso. Antes, pelo contrário, é também, como o PSD, uma direita vinda da Igreja, dos quais o máximo exemplo é André Ventura. E, portanto, estamos a falar e estamos nesta tentativa de colar rótulos, porque é mais fácil para as pessoas tentar odiar aquilo que não discutem, aquilo que não querem conhecer. É muito mais fácil dizer André Ventura é de extrema-direita do que discutir. E eu continuo no mesmo sítio e, possivelmente, aquilo que mais se identifica agora será os ideais que vejo no Chega e não os ideais que vejo no PSD de Luís Montenegro e de outras pessoas que andam lá. Embora, deixe-me só dizer uma coisa, tenho até pessoas que estão neste momento no governo com quem me identifiquei, que já apoiei anteriormente, etc., e que pensam a mesma coisa e que não acredito, se quer que lhe diga, que tenham qualquer possibilidade de imaginar que, sem ser movidos pelas baias partidárias, defenderem linhas vermelhas em relação ao Chega. Há outra pessoa que defende isso, um peso pesado do PSD, que é Pedro Passos Coelho. Sim. E que tem surgido no espaço público com algumas intervenções nesse sentido. Esse eventual regresso de Passos Coelho à política ativa não atrapalha o espaço de crescimento do Chega? Ouça, mas a vida não é imutável, repare, eu não posso querer cristalizar num determinado momento um movimento político com medo de quem apareça à direita e à esquerda. E essa foi a tentação que o PS e o PSD tiveram durante anos, no pós-Cavaco e depois com as maiorias conseguidas pelo Partido Socialista, com alguns líderes
cujo nome me impede não posso repetir porque tenho vergonha de os citar ou de os referir, que fizeram esta tentativa de domínio do regime democrático. Isto era PS, PSD, estas coisas assim do Tribunal Constitucional, para voltarmos outra vez ao Tribunal Constitucional. O problema é o seguinte: se eu tiver medo, se eu, agente político, se André Ventura, agente político, se o Chega como partido político tiver medo de alguém do PSD, então o melhor é desistir da campanha, porque vão aparecer sempre pessoas. Isto, a política tem horror ao vazio como a própria natureza. Diogo Pacheco de Amorim diz que se fosse Passos à frente do PSD... Tinha feito, eu também acho que tinha feito, estava... Não, e que travava o crescimento do Chega. Ouça, não sei, tudo é relativo. Vamos lá ver uma coisa. Em relação a Passos Coelho, eu concordo, poderei não concordar com tudo aquilo que diz de Passos Coelho. Não concordo, por exemplo, da parte em que ele diz que tem que ser esta lei laboral e que esta lei laboral teria que ser forçada pelo governo. Respeito, mas possivelmente eu tentaria uma maneira mais mais pacífica, mais congregando esforços, congregando vontades para o atingir. Mas enfim, sim, mas diz-me a experiência também, e aqui Helena Pereira, talvez mais antiga, lembrar-se-á, que há um princípio na vida: não se atacam ex-líderes do PSD, não se atacam ex-líderes partidários, e aquilo que eu vejo hoje é esta corrida para quem, dentro do núcleo duro do governo, este núcleo duro são 2 ou 3 também, tem uma vantagem, é um núcleo duro muito curtinho, é um núcleo duro ali entre Espinho e Braga, e entre Braga e Espinho. Antigamente, nos anos 80, queixava-se a comunicação social de que o PSD era mandado por um eixo Lisboa-Cascais. Depois, entanto, foi evoluindo, depois veio de Faro, depois era Faro-Braga, mas agora cada vez mais o eixo vai reduzindo e mais a norte, e já não tem quase expressão nenhuma de outras maneiras. Mas pronto, mas isso é hoje em dia, com os militantes do PSD, eles que se entendam, eles que descubram o que é que lhes está a acontecer e a redução que estão a ser alvo. Mas ainda assim, em relação a esse eixo fundamental, esse eixo parece que está desesperado em relação aos ataques de Pedro Passos Coelho. E isso significa... porque acho que têm têm consciência da sua fraqueza. E consciência de que aquele discurso os pode fragilizar muito. Eu não acredito, digo-lhe hoje aqui, não acredito que Passos Coelho vá ser candidato a um congresso com Montenegro ainda em funções. Acredito que se Montenegro cair, por algumas razões, por ironia do destino, porque os casos todos aparecem, um deles é determinante, ou vem outro caso qualquer novo, logo haveremos de ver, Montenegro saia. E nessa situação eu acho que é muito difícil qualquer outras pessoas, dos 2 ou 3 do núcleo duro, ser candidato ao PSD. E acredito que se o Presidente da República quiser dar aquilo que outros Presidentes da República deram ao PS, o Presidente da República dará tempo para o PSD se reorganizar e que poderá ser Passos Coelho a vir. Mas aí será uma luta eleitoral no bom sentido da palavra. Será André Ventura, líder do Chega, Passos Coelho ou qualquer outra pessoa, e os portugueses identificar-se-ão e votarão naquilo que acharem melhor para o país. E eu acho que era uma coisa, o Dr. André Ventura, na última entrevista do ECO, falou disso, dizendo que há aqui uma italianização da direita portuguesa. Então vamos assumir essa italianização, estamos separados, e se fizermos o que acontecer, se estivermos juntos, o líder mais votado será primeiro-ministro e o segundo líder ou será presidente da Assembleia, ou será presidente, ou será vice-primeiro-ministro. Mas isso é um problema do pós-eleitoral, do pós-eleições. Agora, até lá... Está convencido que o Passos Coelho pensa assim? Eu não falo que o Dr. Pedro Passos Coelho vai fazer 2 anos agora em abril ou maio, portanto tive uma conversa longa com ele, mas nunca mais falei com ele, portanto não sei o que é que ele pensa. Agora, sei é que ainda vai passar muita água debaixo das pontes em relação a essa possibilidade. Não me preocupa nada que isso venha a acontecer, antes pelo contrário. Líderes fortes transformam a democracia num regime muito forte. Eu acho que é preciso líderes carismáticos. O objetivo do Chega é absorver o PSD? Não, eu acho que o objetivo do Chega é perceber o que são os movimentos eleitorais. Quando eu, em 1970 e muitos, cheguei à política e me inscrevi no PSD em março de 77, estava na Faculdade de Direito, o grande debate era que o PSD era sempre o partido a mais. Lembrar-se-á que o PSD Mário Soares vetou a entrada do PSD na Internacional Socialista e o PSD era o partido a mais. E sempre se dizia
que esse partido a mais era o partido que não podia existir na democracia portuguesa, o CDS à direita, e havia como que uma tenaz para acabar com o PSD. O segundo governo constitucional, entre Mário Soares e Freitas do Amaral, foi para tentar destruir o PSD. O segundo governo caiu, também era um governo para 4 anos ou para 3 anos e qualquer coisa, caiu ao fim de um ano, e os três governos de iniciativa presidencial do general Ramalhianos foram todos eles contra o PSD. Nobre da Costa de Lisboa, para tentar conseguir as elites de Lisboa contra a possibilidade do PSD crescer. Não conseguiu, não passou na Assembleia. Segundo governo de iniciativa presidencial, um governo à cabeça do PSD de Carlos Alberto Mota Pinto. O governo de Mota Pinto caiu. Terceiro governo para as eleições de 79, 2 de dezembro de 79, Maria de Lourdes Pintacilgo, e aí sim para tentar impedir que Sá Carneiro fosse primeiro-ministro. E toda a história depois a seguir, depois o Bloco Central, depois de Sá Carneiro, depois da morte de Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, numa eleição que o PSD tem 42% de uma eleição autárquica, em dezembro de 82, Balsemão demite-se, vem o Bloco Central, com Mota Pinto a dizer, líder do PSD, a dizer, de momento não faço aliança com o PS, e fez no dia seguinte, e a seguir a história com Aníbal Cavaco Silva, primeiro governo minoritário, 28%, depois 2 maiorias absolutas. E a partir tivemos aí outras maiorias absolutas, quando se dizia que o sistema português não tinha possibilidade de gerar maiorias absolutas. Voltando à sua pergunta, o PSD era o partido a mais. Não é? E agora? Mas agora eu acho, eu já o escrevi-o em 23, publiquei em novembro de 23 um livro que se chama Não Tenham Medo da Mudança, dizendo, a continuar assim, o próximo primeiro-ministro do PSD será o último primeiro-ministro do PSD. Continuo a acreditar nisto. Eu acho que o PSD, não mudando, como eu acho que não vai mudar, porque estão lá todos os sinais da própria autodestruição, Luís Montenegro será o último primeiro-ministro do PSD. Em 1991, o Dr. Cavaco Silva teve a segunda maioria absoluta. Conselho Nacional do Porto, depois dessa maioria absoluta, 2 intervenções determinantes. Barbosa de Melo, que foi lá e disse-lhe, Aníbal, lembre-se de uma coisa, todas as grandes vitórias acabam em grandes derrotas. Aníbal Cavaco Silva, no fim desse Conselho Nacional, diz uma coisa muito simples, que é o discurso da tal bicicleta, que é, fizemos o que fizemos, mudamos o país, e ou nos vamos conseguir mudar a nós, e cada um tem que pegar na bicicleta para pedalar, porque a partir de agora deixaram de haver cada um tem que pegar na sua bicicleta. Se não nos mudarmos, nunca mais ganharemos, nunca mais mudaremos eleições. Depois desse discurso de 91, demoramos 11 anos a ganhar uma eleição. Ganhamos as eleições de 2002, depois de Pedro Santana Lopes ganhar a eleição de Lisboa para a Câmara Municipal, sozinho contra todos, porque não é o que agora acontece, que é a direita toda unida. Não, Pedro Santana Lopes estava sozinho contra o CDS, Paulo Portas era candidato, etc. E, portanto, o PSD teve 11 anos. Os erros, pelo menos, eu não quero que corrijam os erros, porque eu estou aqui a dizer, mas vejam a história, vejam os erros que foram cometidos, vejam quem é que andou por lá. Lembrar-se-á Fernando Nogueira, Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, o que aconteceu? Pronto. A história é um grande... ler os ensinamentos da história é uma grande ajuda naquilo que queremos para o futuro. Deixe-me terminar com uma pergunta sobre as eleições autárquicas. Foi a primeira vez em que o Chega está agora a exercer cargos de responsabilidade. Houve o caso de Bruno Mascarenhas, na maior autarquia do país, que indicou a namorada para um cargo político, que entretanto foi demitida. Se vamos por namoradas, eu não sei quem é que indica as namoradas no país. Essa foi conhecida, mas há muitas que não são conhecidas. Certo. Se quiser eu faço o levantamento das namoradas que foram indicadas pelos outros membros. André Ventura tem sempre um discurso muito forte em relação a estes casos. Mas eu já o disse também. Já o disse. Não devia o Chega afastar um vereador que fez isto na maior autarquia do país? Aquilo que me dizem é que está em análise nos órgãos próprios do partido em relação a isso. Qual é a sua posição? Num discurso legitimário, eu diria que quem fez a nomeação foi Carlos Moedas, não é? E, portanto, e terão que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara porque é que fez esse discurso já agora. É bom não esquecer porque é que Carlos fez esse Moedas discurso. falou disso ontem, disse que não era um problema dele, era um problema do Chega. Pronto, está bem, mas então, o Dr. Carlos Moedas também tem que explicar porque é que nomeou, não é? O Dr. Carlos Moedas levanta-se de um dia para o outro e diz assim, agora vou nomear aquela senhora, certo, mas é a namorada do outro. Foi um acordo com o vereador. Não faço a minha ideia, não estava em Lisboa, não tenho
Não tenho raiva a quem sabe, mas pronto, mas não estou. Agora, acho que sim, acho que o governo... Vamos lá ver uma coisa. O problema é o seguinte, eu durante anos, quem estava no PSD, todos nós soubemos casos... Bem, o PS tem um caso em que tem um primeiro-ministro há 15 anos a ser julgado por corrupção e o país não consegue julgar. E agora vai a correr como se resolvesse a situação com alterações de lei. Não, o problema não tem a ver com a lei em si, o problema tem a ver com a natureza profundamente vigarista, profundamente fora de lei da própria pessoa em si. Concorda Portanto, com agora, a Rita Matias? vamos lá ver uma coisa. Já o disse que sim, em determinado momento disse que sim, portanto não o vou esconder, nem vou alterar a minha posição. Já o disse numa entrevista recente, disse que eu, se tiver... mas eu não tenho os dados todos. Agora, por exemplo... Mas conclua, se fosse líder, eu afastava... faria aqui uma recomposição. As pessoas, acho que as pessoas não podem cometer erros, não é? Como diria o Dr. Marques Mendes, quando era ministro do Dr. Cavaco, dizia que o que é fundamental é não cometer erros. Porque as pessoas todas tendo ganho uma eleição, se não cometer erros, têm todas as possibilidades Está a prejudicar o partido, então? Bruno Mascarenhas. Não sei. Eu não sou militante do partido ainda, não sou militante do partido. Nem sei se alguma vez me aceitarão, não é? Como diria o Groucho Marx, eu nunca faria parte de um partido que me aceita. Mas não é uma boa imagem para o Chega. Nada é boa, mas para uma coisa, mas o problema é que agora, como há esta agenda quando vê um diretor de um jornal a dizer, a escrever um editorial, não é um jornal qualquer, não é? É um jornal ao nível do público, que diz, a nossa grande preocupação depois das eleições dos 60 deputados, a nossa grande preocupação na redação é ver como é que vamos combater o Chega. Passou a ser obrigatório, passou a ser oficial que há uma imprensa que, preocupada com o seu futuro, quer combater o Chega a todo o custo. E inventa tudo, porque essas mesmas situações, sem serem do Chega, aconteciam normalmente. Como devem imaginar, em 48 anos de militantes, passaram tantas coisas ao lado que a comunicação social não soube, outras soube e não achou relevante, os tempos eram outros também, era menor a exigência. Sabemos todos isso. Agora, o problema é que há aqui uma militância assumida pela comunicação social, como quem diz, os políticos à esquerda falharam na contenção do Chega. E, portanto, temos que ser nós, porque como sabem, em cada jornalista há sempre um político falhado, como também, honra seja feita, em cada político há sempre um jornalista falhado, não é? A gente vai a uma reunião do grupo orientado do PSD e a gente dizia, o que aconteceu? Viste aquela notícia? Aquilo não podia ser assim, tinha que ser assim. Como eu acho que também os jornalistas também, quando falam connosco, dizem assim, não pode fazer aquilo, o outro. Mas isto é natural. Os jornalistas e os políticos são as duas faces da mesma moeda, vivem juntos e têm o exercício do poder como grande... Mas com o Chega não há uma... Há uma total irredutibilidade. Há uma total irredutibilidade. Mas o Chega faz hoje estamos aqui num momento, deixe-me só dizer, expressar a minha profunda solidariedade com o Rui Cristina. Se aquilo que vem nos jornais, que ouvimos hoje nos noticiários, é porque o Dr. Rui Cristina, na campanha eleitoral e depois numa sessão da Assembleia Municipal, diz que a sua principal preocupação como Presidente da Câmara é dar casas da Câmara aos cidadãos de Albufeira, em vez de privilegiar etnias que não pode, porque têm preocupações e têm prioridades estabelecidas na própria campanha eleitoral, diga uma coisa, isto é objetivo. Quem faz uma queixa destas é uma pessoa do PSD. E, portanto, estão a extremar posições. É o PSD que vê verdadeiramente a ser ameaçada a sua existência pelo Chega, e a minha leitura é que quem vê essa ameaça está a vê-la bem, mas só que não percebeu que os principais responsáveis, ou os responsáveis iniciais, foram os próprios militantes do PSD que não perceberam que, não tendo mudado, iriam perder aquilo que sempre foi e que lhes deixaram, que era o PSD como partido maioritário da democracia portuguesa. Chegamos ao fim de mais uma edição do Hora da Verdade, programa de entrevista semanal da Renascença e do Jornal Público. No vídeo esteve Lara Castro, na sonoplastia a Beatriz Martel Garcia. O guião e a condução da entrevista é da Helena Pereira do Público e minha, Tomás Anjinho Chagas. Agradecemos ao Rui Gomes da Silva ter vindo até aqui e voltamos na próxima semana. Muito obrigado pelo convite.